Imagine ter velocidade suficiente para brigar entre os 10 melhores, mostrar todo o seu potencial nos treinos e, de repente, ver tudo desmoronar em questão de segundos por um problema que você não consegue controlar. Foi exatamente isso que aconteceu com Gabriel Bortoleto no traçado mexicano, e o que ele revelou depois da sessão vai te surpreender completamente. A frustração estava estampada no rosto de Gabriel Bortoleto após a sessão de qualificação no Autódromo Hermanos Rodrigues, localizado na Cidade do México. O piloto brasileiro da equipe Sauber experimentou uma das decepções mais amargas da temporada ao ser eliminado logo na primeira fase da classificação, garantindo apenas a 16ª colocação no grid de largada. O que tornou essa situação ainda mais dolorosa foi o fato de que, durante os treinos livres realizados ao longo do final de semana, Bortoleto havia demonstrado um ritmo competitivo impressionante, chegando a marcar o 10º melhor tempo na terceira sessão de treinos livres. Essa performance nos treinos havia criado expectativas elevadas tanto na equipe quanto nos fãs brasileiros, que acreditavam genuinamente na possibilidade de ver o compatriota avançando para etapas seguintes da qualificação e conquistando uma posição de destaque no grid. A capacidade demonstrada pelo jovem piloto nos treinos livres indicava claramente que o carro tinha potencial e que Bortoleto estava confortável pilotando nas condições peculiares da capital mexicana. No entanto, quando chegou o momento crucial da classificação, algo inesperado aconteceu e transformou completamente o cenário promissor. O brasileiro enfrentou sérias dificuldades relacionadas à aderência dos pneus, justamente na volta mais importante da sessão, aquela que definiria seu destino na corrida do domingo. Esse problema específico de falta de grip acabou comprometendo irreversivelmente seu desempenho quando mais precisava de performance máxima, jogando por terra todas as expectativas construídas durante os treinos e deixando uma sensação amarga de oportunidade desperdiçada. A diferença brutal entre o ritmo mostrado nos treinos e o resultado final da classificação evidenciou que algo muito além do controle do piloto havia acontecido naqueles momentos decisivos. Em declarações concedidas aos representantes da imprensa internacional, logo após deixar o cockpit, Gabriel Bortoleto não escondeu sua decepção e foi extremamente franco ao explicar detalhadamente o que aconteceu durante suas tentativas na classificação. O piloto brasileiro relatou que já na primeira volta rápida enfrentou um travamento significativo nas rodas, problema que o atrapalhou bastante, mas que ainda permitiu completar a tentativa. Recuperando-se desse contratempo inicial, Bortoleto conseguiu realizar uma segunda volta que ele mesmo classificou como decente, mostrando que ainda havia possibilidade de melhorar o tempo e avançar de fase. Entretanto, foi na terceira e definitiva tentativa, aquela realizada com os pneus de composto macio que deveriam proporcionar a máxima aderência possível, que tudo desmoronou completamente. Segundo as próprias palavras do brasileiro, essa última volta foi simplesmente desastrosa, sem nenhum eufemismo. Bortoleto descreveu a sensação de estar pilotando de lado praticamente durante todo o traçado, uma experiência extremamente frustrante para qualquer piloto que busca extrair o máximo do carro. A falta crítica de aderência na parte traseira do monoposto se tornou o principal vilão da história, impedindo que o piloto conseguisse transferir adequadamente a potência do motor para o asfalto e comprometendo severamente sua capacidade de manter a trajetória ideal nas curvas. O brasileiro revelou que estava forçando demais a rotação do carro nas curvas, numa tentativa desesperada de compensar a falta de grip, mas essa estratégia acabou gerando ainda mais sofrimento e perda de tempo. Apesar desse desastre na volta final, Bortoleto fez questão de ressaltar que o ritmo estava claramente presente nas duas primeiras tentativas, o que tornava a situação ainda mais frustrante e justificava plenamente sua decepção visível. Ao comparar a situação vivida no México com o final de semana de corrida anterior, Gabriel Bortoleto demonstrou maturidade analítica ao reconhecer diferenças fundamentais entre as duas experiências. Enquanto na corrida passada o resultado final refletiu fielmente o potencial real do carro e da equipe, sem surpresas desagradáveis ou positivas, no traçado mexicano a história foi completamente diferente. O brasileiro estava convicto de que, considerando o desempenho geral apresentado durante todo o final de semana, incluindo os 3 treinos livres, havia capacidade técnica e velocidade suficiente para superar o corte do primeiro segmento da qualificação e avançar para o segundo. Essa certeza não era baseada em otimismo infundado ou ilusão, mas sim em dados concretos de telemetria e nos tempos cronometrados durante as sessões de preparação. Bortoleto deixou claro que sentia confiança genuína ao pilotar o carro, uma sensação fundamental para qualquer piloto que busca performance máxima. O monoposto respondia adequadamente aos comandos, a comunicação entre homem e máquina estava funcionando, e não havia razões aparentes para desconfiar do potencial competitivo. Porém, permanecia um mistério frustrante.
Por que exatamente a equipe não conseguiu acertar a configuração ideal no momento mais crítico? Essa pergunta sem resposta imediata pairava sobre a equipe e sobre o próprio piloto, que tentava compreender racionalmente o que havia saído errado. Agora, largando da 16ª posição, Bortoleto enfrentaria um desafio monumental na corrida de domingo. As características únicas do circuito mexicano, especialmente a altitude elevada que resulta em pressão atmosférica significativamente menor, tornam as ultrapassagens particularmente difíceis porque afetam negativamente tanto a eficiência aerodinâmica do vácuo criado pelos carros quanto a efetividade do sistema de redução de arrasto. Mariana Becker, respeitada jornalista brasileira que representava a emissora Band, na cobertura do evento, não perdeu tempo e questionou Bortoleto imediatamente após sua eliminação precoce da classificação. A pergunta era estratégica e pertinente. Seria possível que adotar a mesma abordagem utilizada pela equipe Haas, que optou por usar um jogo de pneus completamente novo para cada uma das tentativas de volta rápida, pudesse ter alterado o resultado final e garantido a classificação para o segundo segmento? A estratégia da Haas era considerada mais conservadora, mas potencialmente mais efetiva, garantindo grip máximo em cada tentativa ao custo de utilizar mais conjuntos de pneus. A resposta de Gabriel Bortoleto veio de forma direta, sem rodeios ou hesitações, demonstrando que a decisão estratégica havia sido tomada com base em fundamentos sólidos e que, mesmo com o benefício da retrospectiva, ele não mudaria a abordagem escolhida. O brasileiro explicou que tanto ele quanto a equipe técnica da Sauber acreditavam firmemente que havia ritmo suficiente para progredir utilizando apenas 2 conjuntos de pneus, uma estratégia que economizaria material precioso para as fases seguintes caso a classificação para o segundo segmento fosse confirmada. Bortoleto reforçou sua convicção citando evidências concretas. Nico Hülkenberg, seu companheiro de equipe, havia seguido exatamente o mesmo plano estratégico, e o brasileiro havia sido mais rápido que o experiente piloto alemão nas 2 primeiras voltas cronometradas. Esse dado objetivo comprovava que a velocidade estava presente e que a estratégia escolhida não era o problema fundamental. Normalmente, segundo explicou Bortoleto, a equipe opta por utilizar 3 conjuntos de pneus no primeiro segmento da classificação apenas quando há convicção prévia de que não existe potencial suficiente para avançar de fase, uma situação claramente diferente da vivida no México. No caso específico do GP do México, tanto os engenheiros quanto o piloto brasileiro haviam chegado à conclusão compartilhada de que existia sim possibilidade real de classificação para o segundo segmento, e Bortoleto mantinha essa convicção mesmo após o resultado frustrante. A velocidade estava evidentemente presente no carro, os tempos parciais confirmavam o potencial competitivo, e as 2 primeiras voltas haviam sido promissoras o suficiente para justificar a confiança depositada na estratégia escolhida. O problema definitivo não foi a abordagem tática ou a quantidade de pneus utilizados, mas sim a inexplicável falta de performance na volta derradeira, aquela que deveria ter sido a mais rápida de todas. Bortoleto foi categórico ao afirmar que simplesmente não conseguiu encaixar todos os elementos necessários naquela volta crucial, uma situação frustrante, mas que faz parte da natureza imprevisível do automobilismo de alto nível. Fatores como temperatura de pista, condição exata dos pneus, rajadas de vento e até mesmo pequenas variações na pilotagem podem fazer diferença entre avançar ou ser eliminado quando as margens são tão apertadas. O brasileiro demonstrou maturidade ao analisar a situação sem buscar desculpas fáceis, reconhecendo que o potencial estava presente, mas que, por razões que ainda precisavam ser completamente compreendidas, não foi possível materializar esse potencial no momento exato em que mais importava. Agora, o desafio seria transformar essa frustração em motivação extra para a corrida, buscando recuperar posições apesar das dificuldades inerentes ao traçado mexicano e provando que a velocidade demonstrada nos treinos livres não foi mera casualidade, mas sim reflexo genuíno de competitividade. Se você gostou de conhecer todos os bastidores dessa situação vivida por Gabriel Bortoleto no México e quer continuar acompanhando cada detalhe da trajetória do piloto brasileiro na Fórmula 1, não deixe de se inscrever no canal para receber todas as atualizações em primeira mão. Deixe seu like neste vídeo para fortalecer o conteúdo e ajudar mais pessoas a terem acesso a essas informações exclusivas. Conte aqui nos comentários qual é sua opinião sobre o que aconteceu com Bortoleto na classificação. Você acha que ele conseguirá recuperar posições na corrida de domingo? Compartilhe este vídeo com outros fãs de Fórmula 1 e vamos juntos torcer pelo sucesso do nosso representante brasileiro nas pistas. Até o próximo vídeo com mais novidades quentes do mundo da velocidade.